E aí, Eurivaldo? E aí, tudo bem? Chegou atrasado, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí assistindo o Conectado 7, aqui na Cuiabana FM. É brincadeira, olha aqui. Na hora que a gente vai começar, vamos desligar esse negócio aqui já. Eu espero que... Vamos lá, desligando, desligar. Desligou. Ok, beleza. Então, gente, tocou aqui o tablet, ó, justamente na hora que a gente vai começar, toca. E não toca nunca, Pois só é. justamente na hora que a gente vai começar. Não é uma coisa? É uma coisa. Aí. Hoje nós vamos estudar Apocalipse, capítulo 7, né? Isso, Semana passada nós estudamos o capítulo 5 e 6, isso. que foi sobre os selos, né? Os 7 selos, Isso. né? E o Cordeiro de Deus. E hoje o Robson Antônio, né, vai estudar conosco o capítulo 7, que fala sobre os 144 mil selados, né? Aqui fala, na minha Bíblia fala os 144 mil selados de Israel. Isso. Israel nem, né? Sei lá. Será que 144 mil, gente, é realmente um número que está se referindo a somente 144 mil salvos? Somente 144 mil pessoas vivas quando Cristo retornar nas nuvens dos céus? É isso que a profecia nos ensina, Robson? Vamos ver o que o Apocalipse vai nos ensinar hoje. Isso. Meu amigo, eu vou pedir para você, antes da gente começar, a gente vai começar com uma palavra de oração, mas eu vou pedir para você que está na rede social, tá? Que dê o seu like, por favor, nos ajude. Nós precisamos do like no algoritmo do YouTube, nos ajudar aí a mandar esse vídeo para mais pessoas pelo mundo afora, ok? Preciso que você compartilhe. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, lá no sininho das notificações e aperte em todas, para que todos os vídeos aqui do Conectado 7 cheguem até você, para que você divida, compartilhe a palavra de Deus com seus amigos nas suas linhas de transmissões, ok? Robson, vamos começar com uma palavra de oração então. Vamos orar então. Vamos lá. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor conhece nossas mentes, nossa vida, nosso ser, nosso coração. E o Senhor está tanto com a gente aqui, quanto com os ouvintes e os telespectadores, né, da Conectado 7 e da Rádio Cuiabana 106.5. E o Senhor está conosco. E nessa terça-feira, né, às 3 horas a gente começa. Estamos começando e eu peço que o Senhor venha abençoar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores com a Tua presença na vida deles, que eles possam sentir o Senhor na vida deles e abra o coração deles para que eles venham entender Apocalipse 7, que é um capítulo que muitas pessoas têm muitas dúvidas, mas que o Senhor possa abrir a mente e eles venham entender. Amém. Eu peço isso não porque haja algum mérito em nós, mas eu peço proteção, eu peço libertação para as pessoas que estão ouvindo e peço também o Teu batismo do Espírito Santo em todos que desejam. Eu oro ao Senhor pelos méritos do meu Salvador, nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, Eurivaldo? Vamos lá. Quem são os 144 mil de Apocalipse 7, né? Ele é um estudo muito interessante, esse estudo dos 144 mil, né? Selados. Então vamos começar então com o Apocalipse 7. Apocalipse 7 é chamado pelos teólogos de um capítulo paradentético, né? Por que ele recebe Robson, esse título? antes de você começar, você acha melhor a gente deixar a TV ligada ou desliga a TV? Não, pode deixar. Pode deixar, não vai atrapalhar? Não vai Ou atrapalhar. desliga, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, vamos. Ele é chamado pelos teólogos de um capítulo paradentético, né? Por que ele recebe esse título? Porque ele é como um parêntese entre o Apocalipse 6 e o Apocalipse 8. O tema Apocalipse 6 trata dos selos. E no capítulo 6 você tem a abertura de 6 selos. Já a abertura do último selo, que é o 7º, só vai aparecer no Apocalipse 8. Olha só que interessante. Então o capítulo 7, ele é colocado entre o 6º selo e o 7º. E o capítulo 7 foi escrito para responder uma pergunta formulada no capítulo 6. Então olha só, Apocalipse 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir?
Então, os versículos de 12 a 16, todos estão falando dos eventos sobrenaturais que terão lugar por ocasião da volta de Cristo. Os eventos que, pelo menos, que anunciaram a volta dele. O céu se enrolando como um pergaminho, os montes, ilhas sendo movidos dos seus lugares, os reis da terra fugindo, pedindo que as montanhas caiam sobre eles. Olha só, né? Esse é o cenário. Está para ser aberto o último selo. E está acontecendo tudo isso. Então, e o capítulo 8 diz: quando o cordeiro abrir o sétimo selo, haverá silêncio no céu por meia hora. E nós entendemos que essa meia hora de silêncio equivale a mais ou menos uma semana literal, que seria o tempo que Jesus gastaria para deixar o céu, buscar os salvos e voltar para o céu. Então, antes de que Cristo volte, é feita uma pergunta: quem é que vai estar pronto para a volta dele? Apocalipse 7 responde: os 144 mil. Então eu queria introduzir o tema e fazer uma declaração, talvez que seja surpresa para você. Se você ficar vivo para ver Cristo voltar e estiver salvo, você vai pertencer aos 144 mil. Por que isso? Vamos entender nesse estudo. Apocalipse 7, versículo 1 diz o seguinte: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O que João viu, Orivaldo? Ele viu o quê? 4 anjos nos 4 cantos da terra. Que são os pontos cardeais, né? Isso, olha norte, só. sul, leste, oeste. Mas a terra não é quadrada, Orivaldo. Pois é, a terra não é quadrada. A terra é quadrada? Está falando dos pontos Aqui cardeais. é uma alusão aos pontos cardeais, o que você está falando, isso aí. Norte, sul, leste e oeste. E os anjos estão segurando os ventos, para que nenhum vento soprasse. Lá em Jeremias 4, de 11 a 13, há uma comparação entre os ventos e a tormenta e a chegada do exército babilônico, quando da destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. Então, ventos quer dizer guerras, Então, segurando guerras, isso. os transtornos na terra. Né? Então isso simboliza guerras. Guerras. Quando Rumores fala de que guerras. os anjos estão segurando guerra, para que não haja o que é. Imagina uma terceira guerra mundial. Né? Destruiria a terra toda. Né? Então, os anjos eles estão fazendo isso, impedindo uma guerra mundial. Uma guerra mundial. Até quando? Até quando? Apocalipse 7:2, vamos ver? Vamos lá. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivos, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Olha que interessante. Então os anjos estão impedindo que aconteça uma guerra mundial, até que o povo haja sido selado. Então Deus está dirigindo o processo de selamento, e esse povo vai ser selado para a salvação. Então no Apocalipse você tem a humanidade recebendo um selo, ou nós receberemos o selo de Deus aqui descrito, ou receberemos o selo da besta, conforme vimos em Apocalipse 3. Então essa palavra selo ou sinal é a mesma coisa. A gente vai receber um selo, um sinal de Deus, e também tem o sinal da besta, né? O selo da besta. Isso aí. E nós vamos estudar isso depois. Uhum. E o anjo de Apocalipse 14, de 9 a 12, diz assim: o terceiro anjo, ele diz claramente: se alguém adorar a besta e recebe sua imagem, este perderá a sua salvação. Mas aqueles que recebem o selo de Deus são selados para a salvação. Aí vem uma pergunta, Robson: quando é que começa esse selamento? Ele já aconteceu? Ele está acontecendo? Eu, nas minhas pesquisas, tenho chegado a uma conclusão, Orivaldo. Sim. O selamento do capítulo 7 é algo que nós falamos há muito tempo na igreja, mas não havíamos conectado. O selamento do capítulo 7 é o derramamento da chuva serôdia. Olha só. Será selado no capítulo 7. Chuva serôdia seria o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos? Isso é uma população vai ficar possuída pelos demônios, pelos demônios maus,
pelos espíritos maus, e uma parte da população mundial vai ser possuída pelo Espírito Santo de Espírito Deus. Santo de Deus. Isso aí. Então é a chuva ceruda, né? Tem a temporã. A temporã está caindo ainda. Muitas pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo. Aqueles que são fiéis e verdadeiros e sinceros. Certo? Então, será selado no capítulo 7 as pessoas que foram batizadas com a chuva serôdia. Em 2 momentos, aqueles que serão batizados para a pregação do Evangelho, são 2 momentos. E aqueles que serão batizados para a conversão. Os que já conhecem o Evangelho são batizados. Aqueles que já conhecem o Evangelho são batizados para anunciar as 3 mensagens. Os que não conhecem o Evangelho, mas o aceitam, são batizados para arrependimento e salvação. Então, na minha visão, o derramamento da chuva serôdia é a mesma coisa do selamento do capítulo 7, de Apocalipse 7. Pessoas já foram seladas no passado? Sim, a Bíblia ensina que Deus sela com o Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Em todo o tempo da história, Deus teve o seu selo. Mas o selamento de Apocalipse 7, ele é um processo escatológico. Ele só acontece no tempo do fim. O selamento do Apocalipse 7 não é para as pessoas que vieram há 100 anos, viveram 100 anos atrás. São para os últimos moradores da terra. Então os anjos estão impedindo que o mundo termine até que Deus tenha selado os sinceros. E finalmente o Apocalipse apresenta apenas 2 grupos de selados na volta de Cristo. Como eu já falei, os selados com o selo de Deus e os selados com o selo da besta. É por isso que eu acredito que o selamento, Orivaldo, do Apocalipse 7, ele não ocorreu em outro tempo na história. Ele é concomitante com o selo da besta. Então, estamos vivendo o selo da besta? Não tem o selo da besta ainda. Por quê? A gente vai entender isso aqui. O selo da besta não existe. Concorda você? O selo da besta ainda não existe. O domingo só será uma marca da besta quando ele for por imposição legal a partir dos Estados Unidos. For uma imposição da lei mesmo, uma lei civil obrigando que as pessoas guardem o domingo em vez de guardarem o sábado. Isso, quando surgiu o selo da besta, aí sai o selo. Então, equivale a dizer o seguinte, que o sábado seria o selo de Deus. Isso aí. Né, a guarda do sábado. E a guarda do domingo seria o sinal da besta ou o selo da besta, é isso? Isso aí, justamente. Então, enquanto o decreto dominical não for promulgado pela segunda besta de Apocalipse 13, que é os Estados Unidos, que nós vamos estudar futuramente, né, não existe selo da besta. E se o Apocalipse está ensinando por contraste, quer dizer que nós estamos num processo ainda de cumprimentos proféticos. E o selamento do Apocalipse 7, ele será concomitante com o selamento da besta. Então, essa é a cena. Os anjos estão selando. Agora, algumas perguntas têm que ser respondidas. Vamos para Apocalipse 7, versículo 4. Posso ler? Pode ler. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aí. Então, nada que foi escrito na Bíblia é para ser ignorado. Nada. O Espírito Santo, no processo de inspiração, ele não só inspirou o profeta a escrever, como ele acompanhou a escrita, o Espírito Santo acompanhou a escrita. Então, tudo foi escrito com a acompanhação, a supervisão do próprio Deus, Espírito Santo. Então, Deus acompanhou teve um acompanhamento aí de quem vai ser selado, ele vai escrevendo os nomes, para que as palavras corretas fossem usadas da maneira correta. Olha o que o João escreveu aqui. Então eu ouvi o número dos que foram selados. Ele não viu ninguém. Ele ouviu. Apocalipse 7, versículo 9, diz assim. Eu posso ler? Depois destas coisas vi, é isso? Isso. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Isso aí. Então, João o quê? Ele aqui fala que viu uma grande multidão. Então, o primeiro João ouviu. 144.000 foram selados. Sim. Versículo 9, João viu. O que ele viu? Uma grande multidão.
Aí alguns olham para o capítulo 7 e dizem assim, os 144 mil é uma coisa, a grande multidão é outra coisa. Mas preste atenção, num parâmetro estabelecido no Apocalipse. Primeiro, João ouve, depois João vê. Vai para Apocalipse 1, olha só o que diz lá. O que acontece no Apocalipse 1? Olha só, ouvi por detrás de mim uma voz, que dizia, escreve estas coisas e envia às 7 igrejas. Ouvi, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. João ouviu, depois João viu. Agora vamos para Apocalipse 5. João, não chores, porque o leão da tribo de Judá morreu para abrir o livro com 7 selos. Depois virei-me para ver e vi um cordeiro morto. Ele ouviu de um leão, mas quando ele foi ver, era o quê? Um cordeiro morto. Então agora vamos para Apocalipse 17. O anjo disse para João assim, João... 17 quanto? 17. Tá. Ó, João, vem e eu vou te mostrar a meretriz que se assenta sobre muitas águas. Depois no verso 3 diz assim, então ele me levou para um deserto. Primeiro ele ouviu, ela se assenta sobre muitas águas. Depois ele viu um deserto. Então isso é um padrão no Apocalipse, em audiovisual. Primeiro ele ouve, depois ele vê. Então isso tem que ser conectado nesse capítulo, apenas para a gente aprender uma coisa. Apocalipse 7 não está tratando de 2 grupos distintos, está falando apenas de um grupo, os 144 mil. Só que no versículo 8 João está apenas ouvindo, e a partir do verso 9 ele está vendo. Ele fala que uma grande multidão inumerável, né? Isso, até 8 ele ouve que são selados. 144 mil. A partir do 9, ele teve uma grande multidão. Ele viu uma grande multidão. Seguindo o parâmetro do Apocalipse, nós podemos concluir que o que Apocalipse 8, que o Apocalipse 8 não trata de 2 grupos. É apenas um grupo, os 144 mil. Então, os 144 mil é também chamado de a grande multidão. Que é visto como uma grande multidão. Grande multidão. Certo? E a gente vai entender mais um pouquinho para frente. O que está querendo? Vai chegar na conclusão. Isso já deixa uma pista para nós a respeito da literalidade ou não do número. Entendeu? Então na verdade, aquilo não é um número literal. Aquilo lá é um número simbólico, né? É um símbolo. Isso aí. Já estamos chegando, né? Você já está deixando pistas para isso, certo? Quem são os 144 mil? 3 características o texto nos oferece. A primeira, nós acabamos de ler. São pessoas seladas com o quê? O selo de Deus. O anjo tem o selo de Deus. E esse selo tem que ser aplicado na fronte dos servos de Deus. Para entender o Apocalipse, você tem que ir para o Antigo Testamento e encontrar as raízes do tema intertextualidade. Certo? Que é isso, entender a raiz do tema. Devemos entender que Apocalipse 13, a sua raiz está em Daniel 3. Onde está a raiz do Apocalipse 7? Do selamento no Antigo Testamento? Está em Ezequiel capítulo 9. Por que Ezequiel 9? Você tem um homem recebendo uma ordem de passar pelo meio de Jerusalém e selar com um selo na testa de todos aqueles que temiam a Deus. Após esse selamento, vem agora agentes de destruição. E eles vão matar em Jerusalém todo aquele que não tem o selo na fronte. Olha aí. O selamento muito claro no Antigo Testamento. Ezequiel 9 o quê? 9. Capítulo 9. Então em Ezequiel 9 o selamento tem uma finalidade. Em Ezequiel 9 o selamento tem uma finalidade. Proteção e pertencimento. Isso é, o povo de Deus, e ele não vai morrer, porque ele está selado. A visão de Ezequiel 9 nunca aconteceu literalmente. Foi uma visão profética. Apenas para ensinar o povo de Deus. Olha só. Não que acontecesse um selamento literal naquela época. Vamos tapar bem para o selo lá no Egito. Quando um selo foi aplicado nos umbrais das portas, lá em Moisés, e o anjo da destruição encontrava a casa que tinha sangue e ia para outra. Êxodo, a saída do povo. Isso, o mesmo significado do selo, pertencimento e proteção.
Sair do Mesmo Egito para o significado. deserto. Agora no Apocalipse 7, o selo é aplicado na última geração. Para quê? Você entendeu então? Aquele que passava o sangue do cordeiro para mostrar que era o quê? Pertencia e protegia, porque o anjo passava por sobre, né? Pascuar, que é a Então, Páscoa. É a Páscoa. E atingia Paxé, aqueles. é. Isso. Então, na verdade, quando Deus sela, é proteção E e pertencimento. pertencimento para Ele. Quando eu vou selar você vai receber um sinal, um E selo protegidos. meu, porque você é meu protegido. Isso, mas hoje a gente já tem esse Me selo, pertence. não é bem um selo, é o batismo do Santo Espírito da Igreja Contemporânea. A Aham. gente recebe selo de Deus, dizendo que somos de Deus. Uhum. E aqueles que observam, têm o selo de Deus, eles obedecem porque eles não querem ser salvos. Eles obedecem porque eles amam a Deus. Eles querem Deus na vida deles. Então essa pessoa já é selada do Santo Espírito. Ama, tem Então um agora, poder do- a pergunta é, para Espírito que Santo. então o selo é aplicado na última geração? Para quê? Pertencimento e proteção. Protegidos de quê, Orivaldo? Dos últimos eventos que terão no lugar da história As desse 7 mundo. últimas pragas, a grande Isso. tribulação. Antes né? que Jesus volte. Antes da volta de Então, Cristo. amigos, eles recebem o selo de Deus. E qual é o selo de Deus? O selo de Deus aparece na lei. Ezequiel 20:20, Orivaldo, olha só o que diz aí. Ezequiel capítulo 20, Capítulo 20, versículo 20. Aqui, já abri aqui. 20, diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal ou selo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Servirá de quê, Orivaldo? Sinal de selo. Sinal entre mim e vós. Em Ezequiel 20:12 também está escrito assim: também lhe deu os meus Também lhes dei os sábados meus sábados para para servirem servirem de sinal, de sinal. entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E olha só, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Ele está na lei. Agora alguns estão tentando alterar a lei de Deus e atacando especificamente o quarto mandamento, que é o sábado. Guarda do Por sábado. que eles estão fazendo isso? Porque é o único dos 10 que aponta a Deus como Criador. E o diabo sempre quis É o ocupar a trabalho de posição de Satanás. Deus. Quando Cristo esteve nessa terra, ele disse claramente que ele não veio mudar a lei aos profetas. Mateus 5, 17 e 18 está escrito isso. E ele não alterou nada. Agora nós temos que entender o selo de Deus à luz de Tiago 2, 10 e 11. Diz assim, olha aí para nós, Tiago 2, 10 e 11. Tiago, peraí, antes de Hebreus. Opa. O Orivaldo tá rápido na Bíblia, hein, Orivaldo? Eu tô. Tá afiado, esse sinal que lê a Bíblia, hein? Tô lendo, tô Isso aí. estudando a Bíblia, sou um estudioso. Peraí. Tiago 2, versículos 10 e 11. Aqui, cheguei em Tiago. Tiago 2, 10 e 11. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então o que está querendo dizer aí, Orivaldo? Olha só, que aquele que tropeça em um só ponto é culpado de todos. Você guarda toda a lei, mas aí você É. não guarda o sábado, Se eu quebrar um mandamento, eu quebrei quebrou quantos? todos os mandamentos. Todos os mandamentos. E como elos de uma corrente, é como elo de uma corrente. Para você partir uma corrente, basta quebrar um elo. Elo. Então o selo de Deus é o sábado. Mas, Sim. por extensão, é a lei. Porque se eu guardar só o sábado e quebrar os outros mandamentos, ou qualquer um deles, de nada adianta. Então, o selo de Deus, o sinal de Deus é a guarda da lei de Deus. Isso aí. É você respeitar e Isso. guardar a lei de Então Deus. recebe o selo de Deus não só aquele que obedece ao quarto mandamento, mas aquele que pela atuação do Espírito Santo obedece aos 10. Aí ele recebe o selo de Deus. Eu Nós já entendi. falamos aqui sobre a tentativa de se colocar o domingo no lugar do sábado. Nós vamos ter então o selo de Deus e o selo da besta. Que o selo da besta então automaticamente é o domingo. Então, essa questão não é só a questão, por exemplo, de você guardar o sábado. Também você tem que ser, por exemplo, no caso eu que sou solteiro,
ser celibatário, né? Por exemplo, num caso, a pessoa mas eu sou homossexual, mas sou cristão. Mas ele é celibatário, ele não tem relações com outros homens porque ele se guarda. Isso. Então ele está cumprindo o mandamento de Deus, ele está guardando a lei de Deus. Então, né? é isso aí. A última geração que viverá sobre o planeta, eles vão ter que escolher qual desses selos eles irão receber. Entendi. Então a primeira característica dos 144 mil, eles obedecem à lei de Deus e por isso eles recebem o selamento. Segundo, eles passaram pela grande tribulação. Apocalipse 7,13. Um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? 7,13. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da onde? Da grande tribulação. E lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui está a segunda característica dos 144 mil. Veja, nesse momento ele já está vestido de branco. Então lavar a sua veste é você realmente guardar os mandamentos de Deus, é como se você tivesse lavado as suas vestes, ou seja, justificado por Cristo Jesus. Isso que eu estou entendendo. A santidade de Cristo Jesus passa para você. Deixa eu falar bem claro aqui. Eu falei da questão do homossexual. Eu não sou homossexual não, viu pessoal? Não é isso. Eu estou falando num caso de um cara, uma pessoa que é homossexual, seja homem ou mulher, né? Mas ele é celibatário, quer dizer, ele não tem relações sexuais com nenhum homem, nem outro, com mulher, no caso da mulher, né? Mas ele é celibatário e fiel à lei de Deus, certo? Ele cumpre a vontade de Deus, então ele também é selado, né? E a gente também, se você guarda os mandamentos de Deus, você não adultera, você não mata, não tem ressentimento, você é cumpridor da lei, então você realmente está selado com o Espírito Santo de Deus. Então, voltando ao estudo, né? A princípio, João viu 144 mil. Sim. 12 mil de cada tribo. Sim. Aí eu pergunto para vocês, por que na primeira visão eles estão perfilados aos milhares, 12 mil em cada tribo, e na segunda visão eles estão vestidos de brancos? Por quê? E branco com as Apocalipse palmas 7, versículo 1 a 8. Os 7, 144 mil estão prontos para a última batalha. Apocalipse 7, 9. Em diante, eles já passaram pela batalha. Entendi. Olha só. Eles a batalha já estão seria a tribulação de branco, final. eles já saíram vitoriosos. Entendeu? Na primeira visão, eles estão os milhares prontos para a guerra, como sair Israel os milhares. Na segunda visão, eles já estão de brancos, porque eles foram vitoriosos. Vitoriosos em que batalha? Na grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação, por isso eles estão de branco. Porque eles venceram a grande prova final. Aí temos que agora versar sobre essa grande tribulação. Daniel já havia escrito sobre ela. Estão lembrados de Daniel 12:1? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. O profeta Jeremias, capítulo 30, diz assim, ele fala desse tempo de angústia. E ele compara a angústia escatológica com a angústia de Jacó. O próprio Cristo falou também desse tempo de angústia que se abateria sobre a terra. Quando será esse tempo de angústia? Ele se inicia precisamente com o fechamento da porta da graça. Mas, o tempo de angústia de Jacó está se referindo àqueles dias que Jacó ficou ali a noite inteira em oração antes de encontrar com o seu irmão Esaú, né? E aí ele ficou angustiado porque ele não sabia se Esaú tinha perdoado ele, se Deus também tinha perdoado ele, até que Deus apareceu, Jesus apareceu ali, e ele lutou com Jesus, lutou com um anjo ali, né? Isso. Aí ele, que foi aquele tempo de angústia, ele não sabia se ele tinha sido perdoado ou não. Isso. Então a angústia de Jacó vai cair sobre o povo de Deus nesse período de grande tribulação também, porque eles estão querendo saber se eles foram perdoados, se eles foram selados por Deus, né, ou não. Então por isso que fala que é um grande tempo de angústia, né? Mas não tem certeza se eles foram perdoados ou não. Isso. Mas Robson, o povo de Deus vai ser provado antes disso? Com certeza. Quando sai o decreto dominical? Quando que saiu o decreto dominical? Quando o mundo inteiro estiver obrigando você a guardar o domingo, o primeiro dia da semana em lugar do sábado, né? Sim. Haverá o quê? Você vai ter que tomar uma decisão, ou fica do lado do governo mundial, ou você vai ficar do lado de Deus. Isso, é que vai ter um tempo de angústia prévio, antes do fechamento da porta da graça. E aí, nesse período, tem o fechamento da porta da graça? Um tempo de angústia prévio. Entendi. Mas a grande tribulação de Daniel 12:1 é de Apocalipse 7:14. Ela situa-se após o fechamento da porta da graça. Certo? O fechamento da porta da graça seria o quê, Robson? Seria o quê?
a saída de Cristo lá do céu, para não interceder mais pela humanidade, Isso. vindo aqui para a Terra. Isso. Então é um período mais ou menos ali, como a gente viu na lição passada, de meia hora, mais ou menos meia hora. Isso. Mais ou menos 7 dias. A gente já comentamos isso no estudo anterior, então, né? Da isso meia aí, hora. a porta da graça está fechada já foi determinado quem Agora, já está salvo e quem já está perdido quando Cristo tiver saído lá do Santíssimo, do Santuário Celestial e vindo aqui para a Terra com isso. todos os anjos do céu, né? Então agora eu quero Esse fazer é o uma período. pergunta. E o que é que vai gerar essa grande tribulação? Nós temos que comparar com o que aconteceu com Jacó no passado, porque Jeremias faz analogia com Jacó. Então, o que aconteceu com Jacó e que vai acontecer com o remanescente no tempo do fim? Eu vou citar 4 pontos, pelo menos. Primeiro, Jacó se angustiou porque descobriu que Esaú, seu irmão, vinha marchando contra ele com 400 homens para tirar-lhe a vida. O remanescente do tempo do fim sabe agora que tem um decreto autorizando A morte os cidadãos deles. a matá-los, que é o decreto dominical. Jacó se angustiou porque ele temia que por causa do seu pecado sua família inocente na história sofresse alguma consequência. Todos morreriam. O remanescente do tempo do fim não terá certeza do bem-estar de seus familiares. Jacó se angustiou porque ele não tinha certeza do perdão divino para o seu ato de roubar a primogenitura de seu irmão Esaú. O remanescente do tempo do fim, diz uma grande escritora conhecida como Ellen White, ela diz assim: vai clamar a Deus dia e noite pensando se algum pecado ficou sem ser confessado antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, eles não têm certeza de salvação. Um quarto ponto: naquelas condições Jacó já não tinha todo o conforto que ele tivera em sua vida. O remanescente no tempo do fim também será um remanescente que não terá todo o conforto que nós temos Estavam hoje. afugentados, né? Porque todo mundo saiu da cidade, está fugido, muitos Principalmente, presos. né, nesse momento escatológico. Nesse Então momento. são esses motivos que levam os 144 mil a angustiar-se, a angústia de Jacó. Mas Robson, por que é que eles não têm certeza da salvação? Não se fechou a porta da graça? Sim, mas eles não sabem. Eles estão salvos, mas eles não sabem que eles estão salvos. Mas Robson, não já estão caindo as pragas? Sim, mas as pragas não são universais. Se as pragas fossem universais, quando caísse a primeira praga, quem não tivesse quem não tivesse sabedoria, saberia que estava salvo. Quando cair, saberia que estava salvo. Mas como elas são locais, o fato de não ter a praga não quer dizer que você está salvo. É por isso que haverá incerteza de salvação. Esses eventos que configuram a angústia de Jacó. Agora, aqui em Daniel 12:1, aqui em Daniel 12:1, a promessa já foi dada. Em Daniel 12:1, a promessa já foi dada. O que estava escrito lá? Naquele tempo, livrar-se-á do teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Então a promessa já tinha sido dada, né? Eu posso ler? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo de todo aquele que for achado inscrito no livro. Isso. Que livro é esse? Então lá em o livro da vida. O livro da e lá em Jeremias o profeta termina dizendo: o que tempo de angústia é esse? É a angústia para Jacó, o Senhor, porém, o livra dela. Então, em todos os textos, a promessa de livramento nos está garantida. Nós iremos passar por esse tempo de angústia, incolumes. Não seremos atingidos por nada. A não ser pelo desespero espiritual. Todas as pragas estarão caindo nos ímpios, mas os salvos, o povo de Deus selado, não vai sofrer essas pragas. Né? Mas aí, então, fica uma pergunta. E eu quero fazer para você agora. Se a porta da graça já está fechada, todos os casos para a salvação ou perdição já estão resolvidos, certo? Sim ou não? Sim. A pergunta é por que é que Deus colocou no seu cronograma profético um tempo de angústia para gente que já está salva? Robson, para variar o caráter. Eles já estão salvos. A porta da graça já se fechou. Robson, é para purificar o caráter pela aprovação. Purificar de quê? Os céus declarou salvos. Quando a porta da graça se fechou.
Por que é que Deus colocou no seu cronograma um tempo de angústia para gente que já está salva? Só vou responder se me perguntarem. Se mandarem perguntas, aí eu vou responder. No comentário aqui. Isso. Comenta Então, aí, a grande aí. tribulação, ela tem um papel muito especial nesse momento da história. Os mortos poderão pertencer aos 144 mil. Vamos responder... Os mortos que vão ressuscitar? Não é uma pergunta que eu tô É uma fazendo. pergunta? Os mortos poderão pertencer aos 144 mil? Será que pode? Vamos responder as duas perguntas agora. A primeira é essa aqui. Podem ou não? Será que Não não pode. Não pode. Por que não pode? Porque ele tem as características dos 144 mil, né? Porque os 144 mil, eles passam pela grande tribulação. A grande tribulação não tem final. As E a pragas grande finais. tribulação situa-se cronologicamente depois do fechamento da porta da graça. Eles não podem morrer mais. Uhum. Então, mas são muitas pessoas que serão salvas, Robson. Então, isso. É? E vamos lá. Estudiosos. E depois que a porta irá se fechar, os salvos não mais morrem. É. Por isso que o decreto de morte não vai matar ninguém. Porque ele só é promulgado Vai durante haver um as decreto pragas. de morte, Isso. mas esse decreto de morte não vai atingir as pessoas que já foram Isso. seladas. Então, quem morre não pode pertencer aos 144 mil. Por quê? Porque não vai passar pela grande tribulação. Se ele morreu antes da tribulação, não passa. Antes Então, quem das ficar 7 últimas vivo pragas. é salvo. Automaticamente vai passar por ela. Entendi. Por isso eu resumo o tema com uma frase. Quem são os 144 mil? Todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça. Todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça serão chamados 144 mil. Então tem Então, muita gente esse- que vai ser dos 144 mil ainda, não é, mas será, porque Isso. vai entregar o coração para Deus, né? Isso. E vai passar por esses tempos Então, finais. e quem né? são eles? Uma grande multidão. Uma grande multidão de gente Então, salva. a segunda pergunta, os 144 mil são simbólicos ou literais? Robson, por que é que não pode ser literal? Vou dar Simbólico, 3 com motivos. certeza. Primeira pergunta, quem aqui é israelita? Levanta a mão. Aqui fala que 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. Essas tribos nem existem Isso. mais. Você entendeu? Então, Entendeu? se você não é você está fora. Desiste, você não é de Israel. Não é Israel. É Tem aqui a literal, tribo então de Dan, você que está não existe fora. mais, Gad, É literal, então Naphtali, tem que ser Issacar, israelita. Zebulão. Agora me explica uma José. coisa. No ano 722 a.C., o Império Assírio destruiu 10 das 12 tribos. Não existe mais tribo. Cadê os israelitas dessas 10 tribos? Estão vivos hoje? Não. Segundo ponto. Apocalipse 14:1. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil. Isso é simbólico ou literal? Não, isso é literal. Os 144 mil são literais. Então o monte Sião é literal e o Cordeiro é literal. O que é que João está vendo? Um cordeirinho, o animal lá em cima do monte Sião em Jerusalém e com ele 144 mil salvos. E isso todos os que João viu. israelitas. Ou João viu Cristo, o Cordeiro de Deus no céu, aqui tipificado pelo Monte Sião como com todos os salvos que estavam vivos quando ele voltou. Eu prefiro essa hipótese. Então, na verdade, não pode ser literal, é simbólico. É Né? simbólico. É simbólico, porque não existe mais essas tribos mencionadas aqui em Apocalipse 7, né, que vai aqui desde do verso 4 até o verso 8, né? Isso. Não existe mais essas Agora, tribos. que eu falei, são 3 israelitas. pontos, né? Vamos para o É. terceiro ponto. O terceiro ponto. Se você disser que o número é literal, você está limitando a salvação de Deus. E como que você me explica a Mas conversão isso é de só milhares de pessoas na hora de um décima? Pois é. Milhões serão. A escritora Ellen White ela falou em vários textos isso. A Bíblia E eu não só fala, preparei o próprio um que ela apóstolo escreveu. Paulo. Olha só o que ela diz. Milhares na hora um décima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operarão com uma rapidez surpreendente para a igreja. E unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares da hora um décima verão e reconhecerão a verdade. E eles se converterão. Aí imagina um anjo contando a porta no céu, 139 mil, 143 mil, 998. Tem 2 vagas ainda, 144 mil. Já encheu, chega. Quem chegou, chegou. Quem não entrou, perdeu essa chance.
É assim que o Quem céu beijou, funciona? beijou, quem não beijou, não beija mais. Então eu tenho problemas em aceitar a literalidade. Eu prefiro crer na simbologia. Simbologia. Por que 12 mil de cada tribo? Porque a tribo representa o povo de Deus no Antigo Testamento. E Paulo ensina que nós somos o Israel espiritual. Então, na verdade, Por esse que Israel 12 está mil? falando aqui são os espirituais, aqueles que Isso. aceitarem Cristo Jesus nos tempos finais. Agora, né? por que 12 mil? Porque o 12 é o número da totalidade. Totalidade. Por isso, 12 patriarcas, 12 apóstolos e por isso 12 mil. 12 tribos. A terceira característica dos 144 mil, Apocalipse 7,14. Eles passaram pela grande tribulação e eles lavaram as suas vestes e as branquearam aonde? No sangue do Cordeiro, que é no sangue de Cristo. Está quem sabe a característica mais especial dos 140 mil. Essa é a característica mais especial dos 144 mil. Uhum. O que? Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aceitaram a justificação em Cristo Isso. Jesus, né? Você sabe o que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É aceitar o sacrifício de você, Cristo uma pessoa má, e a sua santificação. você não é mais má. Aos olhos de Deus, não. Não tem o mal, porque o mal é o espírito mau que habita na pessoa. Quando o Espírito Santo entra, você é uma pessoa que tem os frutos do Espírito, você é bondosa. Não tem mais violência, não tem mais inveja, não tem mais mau pressentimento, não tem mais nada. Você branqueou a sua vida no sangue do Cordeiro, você é uma pessoa boa. Essa é a esperança de Cristo, essa é a unção do Espírito Santo. Jesus vem buscar pessoas assim, certo? Elas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Como que eu entendo essa analogia? Eu entendo à luz de João, onde João diz que nós tivemos nossos pecados lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, os 144 mil, eles alcançaram uma rica experiência com Deus. Eles foram batizados com as chuvas herôdias. O que é isso? Eles foram possuídos pelo poder de Deus, por Deus. Deus estava dentro deles. Eles estavam cheios de amor. Eles saíram curando, ressuscitando mortos. Olha só o que eu estou falando. É isso que aconteceu. Gálatas 5:22, né? Tem um fruto do Espírito. E eles estão prontos agora para a grande tribulação, porque eles possuem o selo de Deus. E o selo de Deus significa pertencimento e proteção. E eles estão prontos para o drama final da história. Isso quer dizer que nós precisamos de uma experiência rica com Jesus. E Ellen White diz: o selo de Deus jamais será colocado na testa daquele que de língua torpe e enganosa, dos amantes dos prazeres, dos amantes do mundo. Falsos, né? Nós precisamos de uma experiência espiritual que ora nós não possuímos. E esse é o grande desafio de 144 mil. Buscar o Espírito Santo todos os dias. Procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil. Ele está sendo inserido no Cuidado de Deus, página 337. Olha, que conselho, né, nos dá. Procuremos com todo o poder de Deus nos tem dado estar entre os 144 mil. E o que é preciso fazer para estar entre os 144 mil? Primeiro, tem que ficar vivo. Não marca a morte antes da hora, não. Não vai procurar a morte. Segundo, você tem que estar com a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro. O que é isso? Não é achar, tá? Em verdade, é ser. Você tem que ser bom. Você tem que ter amor na vida. Você tem que ter unção de Deus. Quem pode dar isso pra gente é só a sua comunhão com Cristo Jesus. É você manter-se conectado, sabe, com Cristo Jesus. E como é que se conecta com Cristo Jesus, Orivaldo? Se conecta lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, testemunhando daquilo que você tem aprendido com Ele para outras pessoas, falando do amor de Deus para outras pessoas, orando, conversando com Deus, transformando Deus no seu melhor amigo diariamente, constantemente, sabe? É isso que é você ser lavado, selado por Deus e ter realmente as características dos 144 mil. Então eu queria, já estamos chegando à finalização da mensagem, nem sei quanto tempo foi, né, mas dizendo para você de que o diabo não está satisfeito com as decisões que nós tomamos. Ele não quer ver você no céu. Ele não vai te oferecer tudo o que ele puder. Na verdade, ele vai te oferecer tudo o que ele puder para segurar você nessa terra. Ele vai fazer de tudo para fazer você desistir do céu. Nós estamos dentro de um grande conflito.
E se de um lado do céu, todo o céu está interessado em nossa salvação e tem buscado nos salvar, existe uma hóstia do inferno que fará de tudo para que você desista. Enquanto eu falo isso, eu sei que você se lembrou da uma área frágil da sua vida. Eu sei que você se lembrou. Mas agora a esperança para você. Se entregue para Jesus. Confesse seus pecados, desista dos seus maus caminhos. Ele vai ser o seu espírito, o seu caráter, a sua nova vida. Ele vai estar dentro de você. Você vai estar cheio de Deus. A esperança é Jesus. Quer você ser de Deus? Ser uma pessoa com amor? Sim. Sua família com amor? Sim. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço que onde você está aí, agora nós vamos fazer uma oração. Eu peço que você feche seus olhos e vamos orar pedindo a sua entrega a Deus. Oremos, Orivaldo. Vamos lá. Santo Espírito, esteja com esse ouvinte, esse telespectador, que o Senhor toque na vida dele, ó Deus, e encha ele com o teu amor, com a tua presença na vida. Ajude-o a não cair nas ciladas, nas provocações desses demônios que ficam nas pessoas, provocando para a gente perder a falta de paz, a tua presença, que nós possamos lutar a luta verdadeira, que é a luta contra as potestades demoníacas e os demônios, e não contra as pessoas que precisam ser libertas desses demônios. Nos ajude a ter a sua paciência. Liberte, ó Deus, essas pessoas que precisam do Senhor. Cuide delas. Eu oro pedindo e agradecendo em nome de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, querida amiga, nesse momento que você está aqui ouvindo a Rádio Cuiabana FM 106.5 e aqui na rede social, no YouTube, no Facebook, no X, né? Aqui no Messenger, aqui no Instagram, né? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que essa mensagem cale profundamente no seu coração, né? E que você leve nas suas linhas de transmissões para os seus amigos, seus familiares, todas aquelas pessoas a quem você quer bem, tá? Passar bem, que Deus abençoe você, nós agradecemos. E se Deus quiser, na próxima semana, nós estaremos aqui novamente continuando os estudos do Apocalipse, ok? Mas nunca se esqueça do seguinte, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus deve trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Muito obrigado, até o próximo Conectado. Um abraço aí para o Sérgio, para a Rosângela Jucá, agradeço aqui o Robson, né? E todo mundo que está ouvindo aqui a Cuiabana FM, obrigado pela sua assistência, obrigado por ter a paciência de ter nos ouvido e estudado a Bíblia conosco, entendeu? E espero que você tenha compreendido a palavra de Deus, aberto conosco a palavra de Deus para aprendermos cada vez mais das profecias do Apocalipse. Em breve aqui nós vamos também estudar o livro de Daniel, ok? Deus abençoe você, uma ótima semana para você e toda a sua família. Tchau. Tchau para você. Fique com Deus.